Corinthians quer anunciar o seu técnico amanhã às 10 horas da manhã. Não estou dizendo que vai anunciar. Preste atenção, a informação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. O Corinthians quer anunciar, não quer dizer que vai. E eu vou te explicar por quê. O Fabinho Soldado quer fechar hoje com o Dorival, nesse encontro, nesse jantar agora. Ele deve estar se dirigindo para lá, ou já chegou, não sei, porque eu também demorei para começar a live, né? Estava apurando. O Soldado está indo para lá para se encontrar com o Edson Coder, que é empresário do Dorival Júnior, e claro, né, também é cunhado do Dorival. O Fabinho tem pressa em fechar com o Edson Coder, em fechar a contratação do técnico Dorival Júnior. O que falta? Sentar, ver os detalhes. O Augusto pediu para o Fabinho dar uma baixada no salário do Dorival, naquilo que eles tinham combinado, entendeu? Mas o Fabinho ainda acredita que ele vai conseguir fechar hoje com o Dorival, que não vai... talvez isso não atrapalhe para que o negócio seja fechado. Contrato seria até o final do ano que vem. Ontem, né, inclusive muita gente, nós demos, né, eu e 99% da imprensa, Dorival encaminhado, ele era esperado no CT e hoje talvez já estaria na Neoquímica Arena. E o que aconteceu, Samir? Aconteceu aquilo que eu divulguei durante o dia. O Augusto Melo está sofrendo pressão de 2 investidores, mas principalmente de um, que já o ajudou bastante, tanto na sua campanha para ser presidente, como também, né, na montagem do time do Corinthians, e ele quer escolher o técnico. Ele, assim, esse camarada hoje, ele tem uma influência, ele já chegou a negociar pelo Corinthians muitas vezes. Pra você ter uma ideia, esse camarada chegou a participar das negociações dos direitos de televisão do Corinthians. Eu não vou citar o nome. A influência dele é muito forte. Então, de um lado, a gente tem o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado e o Edson Coder. Dorival está em Florianópolis agora. O encontro é com o Edson Coder, né? O lado do Dorival falou para mim que não esfriou, né? Que eles, né, vão acertar os últimos detalhes. O Dorival já aceitou a proposta, mas hoje, é aí que eu falo para vocês, a fonte estava me chamando aqui, eu dei uma baixada na temperatura, porque eles vão mexer, né, nesse salário aí do Dorival. E aí, meus amigos, eu não sei o que vai dar, entendeu? Então, pode ser que não dê nada, o Dorival fala, não, beleza, tá tudo certo, é isso aí, ou fecha o meio termo, mas eles já tinham combinado um valor que estava muito longe desses 3 milhões que falaram. Não existe essa pedida de 3 milhões, tá? Não existe essa pedida. Qualquer um no Corinthians sabe disso. Olha só o que eu vou seguir falando agora. O Fabinho quer fechar hoje com o Dorival Júnior e anunciar amanhã pela manhã. Porque o Fabinho sabe que o investidor e o Fabinho não falam a mesma língua. O Fabinho tem a sua influência com o Augusto, o investidor tem a sua influência com o Augusto. Fabinho, pela seriedade, pela maneira que trabalha lá no CT Joaquim Grava, pela maneira que realizou e montou esse time. O outro, todo mundo dá para não falar o nome, né? O outro, por influência, por grana, por poder. Aí, olha só, o Corinthians, lembra que eu falei que eles têm o Luiz Castro e um outro nome? Esses investidores? Esse outro nome, há conversas, não para fechar, mas conversas também avançadas com esse outro nome, é um gringo. Esse gringo, ele é um treinador que está no mercado, enfim. Mas o que eu quero passar para vocês os investidores estão trabalhando forte para fechar com esse gringo. Eu vou falar uma coisa, esse gringo está empregado, tá? Pelo menos para não deixar vocês tão curiosos. Só não posso falar o nome, mas ele está empregado. É um gringo. Então, o Fabinho quer fechar hoje com o Dorival, para que, né, o investidor lá, né, que manda no clube, né, praticamente, não feche com outro técnico. O Luiz Castro, por isso que eu falo, eles queriam muito fechar com o Luiz Castro tá difícil também, entendeu? Então, assim, os caras estavam desistindo do Dorival Júnior, jogando informações que não existem na imprensa, com todo respeito aos colegas, não estou aqui para desmentir ninguém, mas não, o Dorival não pediu esses 3 milhões para jogar a bucha em cima do Dorival para dizer o seguinte, ó, não fechamos com o Dorival por conta dos valores, não fechamos com o Dorival por conta dos valores,
Mas vamos trazer esse técnico aqui. Só que esse técnico aqui é um técnico que vem, né, com o aval e com os investidores realmente falando, ó, vamos, é esse aqui, entendeu? Então, gente, amanhã, né, talvez pela manhã, a gente já tem uma definição, pelo menos em relação ao Dorival Júnior, hoje é o checkmate, hoje é a última reunião, hoje acabou, entendeu? Hoje acabou. Hoje, ou o Dorival Júnior encerra as negociações, Corinthians e Dorival, ou o Dorival fecha hoje. Se não fosse a influência desses investidores e o fato do Augusto realmente ceder muito a pressão por eles, por conta deles, são dois, tá? Só que um é bem mais influente para o futebol profissional. O outro, na verdade, tá pedindo tá querendo investir no Sub-23. Um quer investir mais no Sub-23, na base, e o outro quer investir mais e o outro quer no profissional, inclusive decidir quem é o técnico do Corinthians. Se não fosse isso, o Dorival já era técnico do Corinthians, porque, repito, já tinha chegado a um acordo salarial, já tinha definido o tempo de contrato, projeto, quando ia começar. Hoje ele já era esperado pelos jogadores no CT, gente. Entendeu? Já era. Ninguém está acreditando. Pra você ter uma ideia, quando eu trouxe essa informação dos investidores, o pessoal no clube, no Corinthians em si, Parque São Jorge e tudo, pararam para me assistir. Porque eles sabiam que o negócio praticamente estava fechado entre Corinthians e Dorival, faltando só assinatura, como eu falei, como ESPN falou, como CNN falou, como Rádio Bandeirantes, todo mundo falando já aqui, ó, como o Trivela falou, todo mundo, ó, Dorival é esperado, inclusive na Neoquímica Arena. Vocês não acham estranho? Né? Quando uma pessoa às vezes dá um nome e não dá certo, é uma coisa. Agora, você não acha estranho que a imprensa inteira, né, falou que estava encaminhada, palavrado, só faltava assinar Corinthians e Dorival? Você não acha estranho, depois disso, as coisas não terem dado certo? Ou pelo menos até agora, né? Pode dar ainda, né? Pode dar ainda. Então, gente, eu trabalho com apuração, eu sou louco por informação. Eu fico no telefone aqui, ligo aqui, chamo aqui, sou chato e tenho uma vantagem. Não quero falar de mim, não. Mas eu tenho 20 anos de carreira, entendeu? Tem empresário que às vezes está negociando, que me conhece da época que eu cobri o Santos. Então, meu irmão, no mercado da bola, a gente chega junto, velho, nas informações. Então, resumindo, o Dorival Júnior quer acertar com o Corinthians, já aceitou a proposta. Se depender do Dorival Júnior, hoje são só alguns detalhes burocráticos lá do Edson com o Fabinho, para que ele seja treinador do Corinthians e seja anunciado amanhã. Se depender do Fabinho Soldado, também vai ser o Dorival. Fabinho está correndo, tá? Fabinho está correndo. Me falaram que o Fabinho ficou numa situação extremamente constrangedora, chateado. Me falaram que o Fabinho é um cara sério, que não deveria estar passando por isso, porque ele já tinha acertado com o Dorival. Então eu estou passando para vocês o que está acontecendo. Tanto que, repito, o mundo já tinha dado ontem que estava tudo certo. O mundo, não é o cafezeiro. Eu sei que vai ter dois, três, quatro haters, né, se o Dorival não fechar, que vão falar, cafezeiro, você falou sim, eu e o mundo falou. Entendeu? Eu e o mundo, né? Que o Dorival já estava encaminhado e só faltava assinar. Eu e o mundo, você pode ver aí, entendeu? E isso chateou até o Fabinho. Ver o Corinthians concorrer, por exemplo, com o São Paulo, pô, é uma coisa. Agora o Corinthians, eu vou jogar limpo aqui, né? O Corinthians, na busca por técnico, briga contra ele mesmo. Eu ainda prefiro o Dorival Júnior, de todos os nomes que eu sei. Os nomes dos investidores são gringos, um é o Luiz Castro e o outro é um técnico gringo que o Corinthians tem conversas. Só que esse técnico gringo, né, aí, meu amigo, vai ter que abrir os cofres, vai ter que pagar um salário bem alto, talvez mais do que paga para o Dorival a mesma coisa, e vai ter que pagar multa rescisória. Mas se os investidores querem, beleza. Agora, um adaptado ao futebol brasileiro é o Dorival Júnior. Tá aí, já tá tudo certo. Esse outro nome é um nome difícil, acho muito difícil rolar, pode até ser que aconteça. O Luiz Castro também é um técnico difícil de negociar e caro pra caramba. O Dorival já tá certo. Então, se amanhã
o Dorival não for anunciado técnico do Corinthians, é porque o Corinthians desistiu e vai fazer a vontade dos investidores. Infelizmente, gente, as coisas no futebol mudam, né? Infelizmente, as coisas no futebol são complicadas. Bom, rapaziada, madrugada, estamos aqui para falar dessa vitória do Corinthians, 1-0. Já fiz a live pós-jogo aqui, mas sempre trago aquele vídeo aqui com mais detalhes, né, com mais observações da partida. Uma partida muito ruim, né? Vamos combinar. Até nas estatísticas, né? Se você analisar, o time teve menos finalizações que o adversário. A gente está falando do lanterna do grupo que nem pontuou na Sul-Americana, que é o Racing do Uruguai, que é um time muito ruim tecnicamente, e mesmo assim chegou a dar um sufoco no Corinthians no segundo tempo. Em alguns momentos quis jogar mais do que o Corinthians. Eu tive a sensação de que o Corinthians não entrou para fazer um jogo decisivo, né, para tentar alguma coisa, entrou para cumprir tabela, como se a Sul-Americana fosse um fardo na vida do Corinthians. E tudo bem, né? Acho que cada um pensa do jeito que quer. Eu acho que depois do vexame de você ter caído na pré-Libertadores, feito jogos ruins contra a Universidade Central e depois caído para o Barcelona de Guayaquil, caindo na Sul-Americana, vamos lá, né? Vamos com dignidade jogar essa competição, porque é uma chance de título que o Corinthians tem na temporada. Não que não possa ganhar uma Copa do Brasil, mas é mais difícil. Não que não possa ganhar um Brasileiro, mas é mais difícil. Então não acho que o Corinthians esteja encarando a Sul-Americana com seriedade. E isso se verifica na atuação do time, né? Uma atuação apática, burocrática, nos primeiros minutos, se submetendo ao adversário que veio para correr, para jogar, só que eles são muito ruins. E mesmo assim, em alguns momentos, ofereceram perigo. E aí o Félix Torres deu aquela colaborada, né? Aos 15 minutos, ele perde completamente o tempo da bola, dá um carrinho absolutamente inacreditável. O árbitro, inacreditavelmente, não expulsa ele em campo, precisa do VAR para aplicar o vermelho, e com 15 minutos ele deixa o time na mão. E o mais curioso, o time melhora sem ele. O Ranieri até falou, né, que se prontificou em jogar como zagueiro, avisou o Orlando Ribeiro que jogava assim desde a base, e ele realmente é um cara muito polivalente nesse sentido. E acho até que pode ser uma medida que daqui a pouco pode se tornar definitiva, né? É que esse é outro grande problema. Não sabemos nem quem será ou quando vier, quando vai vir o novo técnico do Corinthians. Então, como é que você imagina que o Ranieri pode ser um zagueiro improvisado ali, ou que você consegue ter uma outra estrutura defensiva, que o João Pedro Choca, por exemplo, possa voltar a receber oportunidades, já que ele foi fritado por muito menos do que faz o Félix Torres? Não sabemos, porque foi um Corinthians assim, né? Sem comando, com um interino, com todo respeito ao Orlando Ribeiro, né? Mas não existe o respeito, uma motivação. Então me pareceu isso. O clube o recado que o clube passa, e eu sei da dificuldade que está sendo de contratar esse profissional, de anunciar esse profissional, está sendo assim, cara, vão lá, cumpram tabela, o que é injustificável, né? Porque esses jogadores já deveriam correr naturalmente pela presença dos torcedores lá na Neoquímica Arena, com uma chuva do caramba na quinta-feira à noite para assistir os caras jogar depois de ter começado mal na Sul-Americana, perdido em casa para o Huracan, e os caras estavam lá. Então, assim, já não justificaria os caras não jogar por conta do torcedor. Mas me parece que sem um comando fica uma coisa meio a Deus dará, assim, sabe? E não foi uma atuação que a gente possa entender como, caramba, o Corinthians jogou para ficar vivo na Sul-Americana, para ganhar dos caras. Não, foi 1-0 apertado, suado, com o Hugo Souza voltando ao time, tendo que fazer milagres no segundo tempo. Aliás, que saudade do Hugo Souza, né? Porque ele tá lá para isso, ele resolve, ele garante pontos pro Corinthians, o Corinthians vence também por conta dele, da presença dele, da figura dele, mesmo com o Félix Torres se comprometendo. Mas, cara, não dá, né? Não dá para você imaginar que você tenha que passar pelo Racing do Uruguai na tua casa ganhando de 1-0 e rezando pro jogo acabar. Não dá. Não dá para ser dessa forma, mas foi a postura que o Corinthians entrou em campo, foi dessa maneira. O Carrilho acho que fez um jogo muito bom assim na distribuição de jogo, o Bidonzinho também, né, pela qualidade técnica que ele tem, mas cara, eles tiveram dificuldades também. Eles tiveram dificuldades porque o Racing não ficou apenas se defendendo. Aí o Yuri, ok, perde uma finalização num lançamento do Mateuzinho. O Mateuzinho acho que se soltou bem no jogo também. O Memphis estava um pouquinho displicente, mais do que o normal. Pode ser só uma sensação, mas foi a sensação que eu tive. Qualidade técnica, a gente sabe que ele tem, né? Mas, sei lá, sabe, tava um pouco... Eu senti assim, os caras, cara, tem jogo domingo contra o Maracanã, contra o Flamengo no Maracanã, vamos se dosar aqui, foi a sensação que eu tive. E aí o resultado veio, porque o adversário é muito ruim, e o Corinthians agora ainda tá difícil, tá? Porque só passa o primeiro. Se não for o primeiro, o segundo tem um playoff. E o Corinthians hoje é terceiro. Então ele tá fora da zona de classificação total. Mas tem 3 jogos ainda a realizar. O América de Cali em casa e depois 2 fora. E vai ter que ganhar.
tanto do Racing fora quanto do Huracan fora. Vai ter que buscar esses pontos. E pode até não ganhar, precisar não ganhar, mas vai depender da configuração de tabela, do que vai acontecer com esses times nos próximos jogos. Mas assim, não adianta. Se quiser pensar, só que esse é o problema. Porque agora não adianta você disputar essa primeira fase da Sul-Americana. Você vai ter que jogar muito a Vera se você quiser passar. E isso pode realmente ter um prejuízo no Campeonato Brasileiro. Em termos de desgaste, em termos de lesão, em termos de foco. Aí eu não sei. Mas tudo isso passa também pela chegada do novo técnico. O que esse novo técnico vai pensar? É claro que ele vai alinhar com a diretoria o planejamento estratégico das competições a serem priorizadas, né? E o Emiliano Dias e o Ramon tinham dito que o brasileiro seria a prioridade, porque eles não queriam passar o que eles passaram no ano anterior. Eu imagino que isso também seja um discurso interno, do tipo assim, não vamos nem flertar com o rebaixamento esse ano, vamos fazer campanha no brasileiro. Mas aí larga a Sul-Americana, que é uma chance de título também. Bom, não tem elenco para as duas coisas. Aí fica difícil, aí fica difícil. E realmente tem problemas estruturais aí que o Corinthians vai ter que pensar para contratar. Mas aí não tem o técnico, a gente não sabe ainda quem é o técnico. Vamos atualizar sobre o treinador. Coloquei um vídeo mais cedo ainda, antes do jogo, que teria uma última reunião depois do jogo na Neoquímica Arena, com o Fabinho Soldado, o Edson Collor, né, que é o empresário do Dorival, sem a presença do Dorival, e o Pedro Silveira, o diretor financeiro. Essa reunião, ela apararia as arestas, né, ela entraria, pelo menos esse era o objetivo, né, num denominador comum, num objetivo consenso, para que o Dorival fosse confirmado técnico do Corinthians. Essa reunião aconteceu, não está definido nada ainda, mas a proposta está agora definitiva nas mãos do Dorival Júnior e ele tem até amanhã desta sexta-feira. Você está assistindo esse vídeo, pode ser até que a definição já tenha acontecido, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque o vídeo ele acaba sendo datado e muitas vezes ele é atemporal aqui na plataforma, você daqui a pouco está vendo o vídeo e a coisa já aconteceu. Se não aconteceu ainda, eu te digo que Dorival Júnior tem até essa sexta-feira de manhã para dar uma resposta definitiva ou não. O Corinthians fez todos os seus esforços, houve uma reunião num hotel em São Paulo com essas pessoas, essas figuras que eu falei. E ao que tudo indicava antes da reunião, era de que eram questões contornáveis, tá? Questão de comissão de empresário, questão de bonificação aqui e ali, tudo isso para poder resolver e dizer, ok, então a proposta é essa, não são os 3 milhões lá que muita gente noticiou, mas também não é muito distante disso quando envolve valor para Dorival e comissão técnica, período até fim de 26, tudo isso está nas mãos do Dorival e o Dorival vai dar uma resposta na manhã dessa sexta-feira. Se ele resolver não aceitar, o Corinthians vai seguir a sua vida e aí a gente vai falar depois das outras possibilidades, né? Se falou aí no Luiz Castro, no Roberto Mantini, que é o técnico italiano, aí, informação do meu amigo João Paulo Capelanes, que tinha representantes na Neoquímica Arena, são possibilidades, mas o foco sempre esteve no Dorival e numa tendência muito grande de fechar. Então essa última reunião aconteceu, tudo às claras, tudo transparente, ó, a proposta é essa, topa, não topa, tá tudo certo. O Dorival, já falei, quer muito treinar o Corinthians, mas tem um valor ali que ele precisa vai respeitar dentro dos valores impostos ali pelo empresário. O empresário, não vamos esquecer, representa os interesses do Dorival, então não vamos achar que é o empresário que está botando um valor, o Dorival está ciente, ele se valorizou muito no mercado e ele quer esse valor para trabalhar e está no direito dele, mas ao mesmo tempo ele quer o desafio de treinar o Corinthians. Então, se não tiver uma cessão, né, no sentido de ceder para lá, ceder para cá, talvez a coisa não aconteça, mas ao que tudo indica, isso vai acontecer. Eles vão entrar num acordo e o Dorival vai responder assertivamente. Eu só não posso confirmar porque está nas mãos do Dorival, né? E aí ele pode falar qualquer coisa, ele pode acordar de qualquer jeito e dizer qualquer coisa na manhã dessa sexta-feira. Então a gente vai ter que aguardar, mas a tendência é que isso aconteça. E aí sim o Corinthians vai ter um treinador para poder começar a trabalhar, para poder começar a priorizar a competição ou não, pensar fisicamente, estrategicamente, taticamente o time. E aí a gente pode pensar como é que vai jogar o time. Vai ser dessa maneira, vai ser no 4-3-3, vai ser no 4-1-4-1, vai ter pontas, não vai ter. O Corinthians nem tem pontas, né? Mas vai jogar com 3 zagueiros, a gente não sabe. Então a gente tem que esperar o Dorival ser confirmado. E até então o Corinthians trabalha sem um treinador, com o Orlando Ribeiro apenas como interino. Então, confirmação deve vir nessa sexta, tá? Qualquer novidade eu venho aqui atualizar para vocês.